capítulo 28, diz assim a partir do verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Texto muito conhecido, chamado como o texto da grande comissão. A gente vai estar falando um pouquinho mais no decorrer da minha fala, a gente vai estar destrinchando sobre esse texto, tá? Hoje é uma aula mais introdutória, trazendo alguns conceitos para você estar pensando, e o objetivo dessa aula é de fato chamar a nossa atenção para a responsabilidade que nós temos do discipulado. O que é discipular? O que é discipular, irmãos? O que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre discipular? Qual o significado? Eu coloquei aqui para a gente pensar, um conceito assim bem simples, mas simples e profundo. Ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Nós temos aí o desafio de nós como cristãos, e no decorrer dessa ministração, que eu e você sejamos convencidos de que não há como desassociar cristianismo de discipulado, ok? Então nós temos aí o desafio de exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, e isso tem que ser de modo deliberado, espontâneo, voluntário. Eu e você, irmãos, a gente precisa ter a iniciativa, e isso é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, de nós exercermos essa influência espiritual na vida de outras pessoas, de forma que essa pessoa, ela se torne ainda mais parecida com Cristo Jesus. E para isso, eis aqui a nossa primeira reflexão. Eu e você, para exercermos influência na vida de outros, aí fica aqui a pergunta: será que eu e você temos tido esse cuidado de a cada dia nos parecermos mais com Cristo Jesus? De sermos como Ele foi aqui nessa terra? Então a vida cristã, irmãos, é uma vida de discipulado. Gosto muito do autor que eu estava estudando, o Mark Dever. Ele diz que a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Uma vida discipulada, ou seja, você está recebendo o discipulado e também você está discipulando. É uma expressão que a gente utiliza muito, você já deve ter ouvido, que é a vida na vida. Vida na vida. Influenciarmos Cristo na vida das pessoas. O cristianismo, guarda isso daqui, o cristianismo, ele não é para aqueles que gostam da vida solitária, da vida individual, individualistas. Se nós observarmos Cristo, o próprio Cristo, o ministério de Cristo, ele trouxe pessoas para próximo de si. Ele chama os 12, os 12 apóstolos, e ele passa a conviver com eles
eles diariamente. Diariamente. Depois Jesus amplia para os 70. Veja, não é uma vida solitária, irmãos. Uma vida para aqueles que querem seguir de forma individualista. Discipulado não é isso. Discipulado é vida, vida na vida. Ficou claro isso para os irmãos? O que é discipular? Depois, um outro conceito, o que é discípulo? Quando se ouve a palavra discípulo, eu já coloquei aí não vale, né? Porque aí você já está aí escrito. Mas o que é ser discípulo? O que significa a palavra discípulo? No grego, nós temos esse vocábulo aí, que é o mathetes. Quem é bom no grego aí, nas pronúncias, né? Pode nos ajudar. Mas qual o significado do vocábulo? É um aprendiz, um aluno, ou até mesmo um seguidor. E eu coloquei aí para vocês, irmãos, para a gente pensar. Todo cristão, todos aqui são cristãos, amém? Salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Todos aqui reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. É um cristão. Cristão é o quê? É um seguidor de Cristo. Cristão significa isso. Então, todo cristão é um discípulo. Todo cristão é um discípulo, ou seja, um seguidor de Cristo. E isso traz muitas implicações, irmãos. Se eu digo que sou seguidor de Cristo, então eu preciso seguir os seus passos, viver a vida que ele viveu. Então, o discípulo de Jesus, ele segue os seus passos, agindo de forma que ele ensinou e viveu. Vamos abrir alguns, eu não vou ler todos, mas abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 6, e depois a gente vai ler 1 Pedro 2, versículo 21, eu coloquei errado aqui, viu, irmãos, é 21, 1 Pedro 2, 21, esquece aí, né, 1 Pedro 2, 17 não, é 2, 21. Quem encontrou 1 João 2, versículo 6, fica de pé e leia bem alto para a gente aí. Amém. João vem falando de Cristo. Tá falhando aqui. Oi. Então João, ele vem falando de Cristo. Então, aquele que diz permanecer nele, esse nele é quem? Cristo, tá? Cristo. Esse deve também andar assim como ele andou. O que isso quer dizer, irmão? Não é, então eu tenho que andar do jeito que Jesus, eu não sei como é que Jesus andava, não é um andar de andar, é viver a vida que Jesus viveu, ok? 1 Pedro 2, 21, outro irmão, leia para a gente aí, bem alto, 1 Pedro 2, verso 21. Não, é 1 Pedro. Isso. Amém? Ele nos deixou o quê? Exemplo. E esse exemplo é para ser seguido. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Um discípulo é seguidor do seu mestre. Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso Deus? Cristo. Ele nos deixou o exemplo para que nós venhamos a seguir os seus passos. Nós temos essa responsabilidade de viver uma vida conforme Cristo viveu.
E aí a gente precisa conhecer a vida que Jesus viveu. E para a gente conhecer Cristo, para a gente conhecer a vida que Jesus viveu, nós precisamos ir aonde, irmãos? Para onde? Para a palavra de Deus, para as Escrituras. Eu preciso mergulhar nas Escrituras para eu conhecer o meu Mestre, o meu Deus. Deus já nos deixou a sua palavra revelada para a gente ter conhecimento dele, conhecer a Cristo. Os evangelhos, por exemplo, trazem assim nos traz bastante conhecimento a respeito de Cristo. E a gente precisa mergulhar nesse conhecimento, irmãos. Eu e você estamos meditando, eu e você estamos mergulhados na palavra de Deus, dia após dia. Sim. Amém. Daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso, de como que deve ser esse discipulado dentro desse texto aí, tá? 2 Coríntios 5,17, você não precisa abrir, mas diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Se fizeram novas. Então veja bem, nós estamos em Cristo Jesus. Eu e você fomos unidos nele por meio, como a gente já viu hoje pela manhã, por meio da nova aliança, através do sangue de Cristo Jesus. Então, o ser discípulo de Cristo não começa, isso aqui também é importante, irmãos, o ser discípulo de Cristo não começa em algo que fazemos, não começa em algo que fazemos, mas em algo que Jesus fez por nós, em algo que Jesus fez por nós. O fato de nós estarmos aqui hoje, o fato de nós já sermos seguidores de Cristo, teve início nele mesmo, porque ele nos escolheu, nos chamou. O texto diz que foi até antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele como o bom pastor, ele entregou a sua vida por nós. Eu não coloquei esse texto aí, mas eu vou ler para vocês, se você puder abrir, João capítulo 10, João 10, versículo 11. João 10, versículo 11, palavras de Cristo, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falou isso aqui antes da sua morte na cruz. Ele cumpriu isso daqui que ele falou. Ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós. Então, o nosso discipulado com Cristo tem início quando nós ouvimos e obedecemos a sua ordem, que ele deu a todos aqueles que ele chamou: vem e segue-me, segue os meus passos, segue a minha vida, segue o meu exemplo, segue os meus ensinamentos. Então guarda, esse primeiro conceito é fundamental, porque você vai observar que tem muita gente que se diz cristão, e se você, até mesmo na questão de censo no Brasil, eles colocam lá o cristianismo cristão, aí uma leva de gente, muita gente, dentro do pacote, vamos assim chamar,
do cristianismo. Evangélicos, católicos, até os espíritas, né? Se eu não me engano é colocado, não é isso? E por aí vai, uma série de outros. Mas ser cristão é ser discípulo, é seguir a Cristo, seguir os seus passos. Então não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa isso, irmãos, segui-lo. Eu e você aí, mais uma reflexão, eu e você de fato seguimos a Cristo, seguimos as Escrituras, a sua palavra. E vamos pensar um pouco mais sobre isso. Abra esse texto, eu quero que você abra, está aí na tela, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Vamos lá, eu quero que vocês abram para a gente poder estar lendo os textos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu vou ler esse texto, tá, para os irmãos. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, guarda o finalzinho do versículo, e que não sois de vós mesmos. Verso 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então eu pergunto aqui para nós, vamos ver se estamos afiados. Eu e você pertencemos a nós mesmos, sim ou não? Quem pertence a si mesmo, levante a mão. Quem pertence a Cristo, levante a mão. Oi, Eva. É verdade, a gente vê muito lá fora, né? Meu corpo, minhas regras. Olha só que perigo, né? Que mentira. Porque eu pertenço a quem? A Cristo. Eu fui comprado. E não foi com dinheiro. Foi a preço de sangue. E tem um outro texto que esse a gente conhece de cor salteado, 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Abre aí também esse texto, vamos lá. EBD é para a gente abrir a Bíblia e ler juntos. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vou esperar vocês abrirem. Primeira Pedro 2, versículos 9 e 10. A gente ainda está aqui falando sobre o que é discípulo, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vamos ler juntos o texto? Aqui a minha versão está na Ara, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos o 10? Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Olha que texto mais claro do que água cristalina, né? Versículo 9, quero trazer ênfase quando Pedro diz: povo de propriedade exclusiva, olha o detalhe, exclusiva de quem? De Deus. E o fato de nós sermos propriedade exclusiva de Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu com um propósito, bem claro e definido aí no texto, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anunciarmos as boas novas, o evangelismo e o discipular, que aí a gente vai fazendo a junção com os outros textos da palavra de Deus.
E no versículo 10 diz que a gente não era povo, mas agora nós somos povo de Deus. Então perceba, irmãos, as implicações dessa verdade. O que é ser discípulo? O discípulo é aquele que é obediente ao seu Senhor, porque eu não sou de mim mesmo, não são as minhas vontades que têm que prevalecer, irmãos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu queria, mas eu tenho que me submeter ao meu Mestre Supremo, ao meu Deus, que me chamou, que me comprou com seu próprio sangue, Cristo Jesus. Nós sabemos, a gente está falando de coisas que talvez você já saiba de cor salteado, mas a gente precisa se relembrar disso o tempo todo. Nós não temos Cristo apenas como Salvador das nossas vidas, Ele é também o nosso Senhor, irmãos. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esse vocábulo Senhor no grego é kurios. Eu estava olhando a profundidade desse significado, irmãos. É aquele que tem a supremacia. É aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem olha só, sobre o qual ele, o Senhor, tem poder de decisão, ele é proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Conseguem perceber, irmãos, as implicações de ser, eu sou cristão? Ser cristão é ser discípulo. Então isso tem implicações de obediência, de renúncia. Lembram quando Jesus disse: olha, quem quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas capítulo 14, não tem como a gente mergulhar a fundo no texto, mas aquele que quer ser meu discípulo e não renuncia, e não aborrece pai, mãe, filho, esposas, a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. E Lucas 14, 33, ele fecha falando sobre isso, dizendo assim: e aquele que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Então a gente precisa pensar um pouquinho: estamos negando o nosso eu, as próprias vontades, os próprios desejos, nos submetendo ao senhorio de Cristo, o nosso Deus, do qual pertencemos. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele, e Ele faz o que Ele bem entender. As ordens dEle devem ser cumpridas. Desafio, né, irmãos? Ivan? Bem lembrado. Pedro, ele sempre faz esse link, irmãos, sempre olhando para o que já estava lá no Antigo Testamento, e ele vai chancelando o que estava no Novo. Oi? Ei, ok. Alguém levantou a mão? Não, né? Ali? Ah, não, era para eu pegar o microfone. É para eu pegar o microfone. Ficou claro até aqui, irmãos,
Ser cristão é ser discípulo, né? Ok. Dúvidas quanto ao ser discípulo? Então a gente falou sobre o que é discipular, o que é discípulo, e agora, por que discipular? Por que discipular? Discípulo, quem é discípulo aqui? Todos, amém? Cristãos são discípulos. Discípulos discipulam. Nós seguimos aquele que convoca as pessoas para que o sigam, e aí a gente vai convocando outras pessoas para que também o sigam, e aí perceba o ciclo, né? E assim sucessivamente. Fui chamado, e aí Deus chama outros, e Deus me usa como instrumento para convocar a outros, e esses outros vão convocar a outros, e assim até que Ele volte. Então qual deve ser a motivação dentro disso que nós acabamos de falar, da submissão, da obediência? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, quem tem filhos, a gente às vezes exige que eles obedecem, né? A gente impõe, e ele até obedece, mas muitas das vezes obedece, sabe, com raiva. É o jeito, né? Chateado, com medo de tomar uma peia, né? Deixa eu fazer aqui, senão eu vou apanhar. Mas nós, como filhos, discípulos, essa submissão, olha quanto desafio aí, né, irmãos? Essa submissão, essa obediência tem que ser, olha, com alegria, amém, igreja? Com sorriso estampado, com voluntariedade, com disposição. Então, em primeiro lugar que eu queria, a gente poderia citar tantas outras, mas eu vou citar apenas dois. Qual deve ser a nossa motivação? Primeiro, o amor. Está aparecendo aí, né? Então, o motivo para discipular começa no amor de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João 4, 19, por favor. 1 João 4, 19. O apóstolo João, ele vai falar o seguinte: ele diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. E Marcos 12, 28 a 31, eu vou ler para a gente correr aqui. Então veja bem, é Ele que implanta em nós o amor por Ele e amor pelas pessoas. E aí, o compromisso de andar com essas pessoas, o compromisso de discipulá-las. Olha o que diz Marcos 12, 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Jesus pega
Toda a lei resume nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E aí eu quero que você consiga perceber que os dois mandamentos, eles estão intimamente ligados, eles estão interligados. O amor de Deus, o nosso amor de Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, ele, irmão, será evidenciado, ele será comprovado, ou ele será demonstrado pelo meu amor ao próximo, como a mim mesmo. Às vezes você ouve, você já deve ter ouvido: eu preciso me amar, né, para poder amar o próximo. A gente já se ama demais, irmãos, excessivamente. O amor que a gente tem para conosco mesmo é surreal, é grande, você não tem noção. O omitir, irmão, se a gente omite o segundo mandamento, significa desconsiderar o primeiro. Como funciona essa engrenagem? Ele nos ama, então ele nos ama, então nós o amamos, e então nós amamos outras pessoas. Voltando lá no texto de 1 João capítulo 4, diz assim, a irmã Marta já leu o verso 19, eu vou ler, é pequenininho, aí diz até o 21, 1 João 4, 19 e 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, ok, começa nele. Aí vamos para o verso 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, a gente está vendo aqui, um ao outro, não pode amar a Deus a quem não vê. Está alguma coisa errada, irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas ele odeia pessoas, odeia o seu irmão. Tem alguma coisa errada aí. Versículo 21, ora temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não casa com as palavras de Marcos? Se você diz que ama a Deus, você também deve amar o seu irmão. E amar ao irmão, a gente precisa estar debaixo, a gente já está debaixo dessa submissão e obediência a Deus, e eu preciso seguir os passos dele, em obediência, como discípulo, fazendo discípulos. Humberto, você vai falar? Desculpa, perdão. Às vezes eu vou passando os olhos, aí eu penso que vi alguma coisa, aí não vi. Irmãos, eu enxergo muito bem, viu? Vocês, com as lentes, sem lentes, eu tenho 12 graus em um olho e 10 no outro, só para vocês terem a ideia. Eu sem as lentes sou um ceguinho da vida. Ficou claro aqui, irmãos? Algum ficou claro essa motivação? Começa nele e nós devemos amar. Se a gente não ama como Cristo nos amou, a gente não vai cumprir os seus mandamentos. É nascido de Deus e conhece Deus. Depois é importante você ler, eu não peguei todo o capítulo 4, ele vai destrinchar sobre essa relação aí, o amor de Deus. Ele nos amou, eu tenho que amá-lo, e aí eu tenho que amar o meu próximo. Então dá para você depois dar uma estudada, uma mergulhada aí. Obrigado, viu, irmão? Ok. Segunda motivação aqui, que a gente já está falando o tempo todo, vamos falar de novo, que é a obediência. Mateus, aí a gente volta lá para o nosso texto, Mateus 28, o primeiro texto que a gente leu lá no início, deixa eu abrir aqui, Mateus 28,
que diz, Jesus diz o seguinte, aqui verso 19: ide, portanto, fazei discípulos. É uma ordem. O verbo está no imperativo, ele está no original, ele também está no imperativo. Está aqui o Wendel, que é seminarista, ele vai dizer para você, é isso mesmo. Eu estou botando o Wendel aqui, né? No original, é uma ordem, irmãos. Fazei discípulos, uma ordem expressa a todos aqueles. Essa ordem é somente para quem é pastor? Sim ou não, irmãos? Essa ordem é somente para o presbítero Ivan e o presbítero Humberto? Oi? Todos. Para quem é discípulo. Ou seja, para aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram feitos filhos de Deus. Não é isso? Ou seja, que receberam Jesus como Salvador, mas também como Senhor. Irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, não, eu só quero receber Jesus como meu Salvador. Por enquanto é só isso. Irmãos, está casado, está junto. Recebeu Cristo, você está recebendo Cristo, se arrependeu dos seus pecados, você confessou os seus pecados, você está recebendo Cristo como Senhor e Salvador. Está junto. Não, eu quero Ele só como Salvador. Não, eu quero Ele só como meu Senhor. Não, os dois estão juntos. Então essa ordem, como o pastor Elias frisou, é para discípulo, é para cristão, e cristão é discípulo, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu ler alguns outros textos aqui, só para firmar ainda mais esse conceito. Cabe a nós aqui pensarmos se de fato eu sou discípulo, né? Eu não quero jogar dúvida aqui no seu coração, não é isso, mas é chamar a responsabilidade. João 14,15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama a Cristo, guarda seus mandamentos. João 14,23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 15, 14 ao 16, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu achei interessante, eu fico pensando nesse texto, né? A gente quer ser amigo de Deus, amigo de Cristo. Quem é amigo de Cristo é aquele que obedece. Você quer ser meu amigo? Então você vai ter que fazer o que eu mando. Olha aí o texto que está dizendo, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja o verso 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, Ele vô-lo conceda. Então está aí, irmãos. A grande comissão, ela foi concedida a todos que são discípulos de Jesus. Então o ato de discipular, ele é fundamental para o cristianismo. Aí eu queria deixar uma reflexão aqui do Mark Dever. Quem é que sabe inglês? Fala aí para mim o nome certo da pessoa aí. Quem é? Fala aí, Manu, para a gente, bem alto aí. O nome desse, qual é o nome, como é que fala o nome dele aí? Eita, eu não consigo. Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu entrei lá no mestrado, os irmãos sabem, eu tive que fazer uma tradução de um pequeno texto do inglês para o português. Eu falei, e agora, Jesus? Tem misericórdia. Gente, o Caleb me ajudou, porque o Caleb está fazendo inglês, aí o Caleb me deu uma força lá, mas eu consegui algumas coisas, tá?
Olha o que ele diz, eu achei interessante essa frase dele: se não trabalharmos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Forte, né, irmãos? Forte, né? Oi? Ok, irmão. Mas aí essa reflexão cabe a cada um de nós, tá? Estamos trabalhando para Cristo, como servos, discípulos obedientes. Onde discipular, para a gente ir caminhando aqui para o fim? No nosso texto de Mateus 28, vamos voltar lá no texto de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No verso 18 anterior, deixa eu ler o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Cristo tem toda a autoridade para que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as nações. É claro que de maneira presencial, né, a gente não consegue chegar a todas as nações. A gente tem os missionários, temos aqueles que estão aí espalhados, e aí a gente tem o dever de orar por eles, de contribuir, de investir na obra missionária. E aí está inserido aqui nesse ponto de todas as nações. Todos os povos. É verdade. Todos os povos, raças, tribos, né? O texto que a gente leu de Apocalipse diz que gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Algo mais? E de que maneira, irmãos, está aí que a gente acabou de ler, o irmão até citou lá atrás, mediante o batismo e o ensino. Então a gente ministra a vida de Cristo nas pessoas, a gente instrui, e essas pessoas então elas assumem esse compromisso com Cristo, passam a caminhar com Cristo e expressam isso de maneira a todos através do batismo. O batismo é ali um compromisso que ele está firmando diante das testemunhas de que ele pertence a Cristo de fato. E esse batismo tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê a Trindade aí envolvida nisso. E o discipulado, ele diz respeito, irmãos, a ensino. E para a gente ensinar, a gente precisa conhecer. Eu não tenho como ensinar a respeito de alguém que eu não conheço, ou um assunto que eu não tenho conhecimento. Por isso a responsabilidade da gente ter conhecimento, estudarmos, mergulharmos na palavra do nosso Deus. E tudo isso acontece tanto no seio, dentro da questão da igreja, do corpo de Cristo. As igrejas locais estão aí para isso, para que possamos desenvolver a questão do discipulado. Aqui mesmo na Betel a gente já tem aí pessoas que estão discipulando outras, de maneira individual, caminhando junto, ministrando a palavra de Deus. Mas é óbvio também que esse discipulado ele pode também acontecer fora do contexto de membresia de uma igreja. Porém, o ambiente primeiro é
dentro da igreja local, porque o discipulado já é para aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Aos que ainda não receberam, você está dentro do processo de evangelização. Você está evangelizando, falando das boas novas, anunciando a Cristo, explicando o Evangelho, falando da cruz, falando da morte, falando da ressurreição. E aí a pessoa reconhece que é pecadora, a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela reconhece Cristo como Senhor e Salvador, e daí inicia-se o processo de discipulado. Amém? Pastor Elias vai falar? Às vezes eu penso que eu estou vendo alguma coisa. Então, irmãos, onde discipular, ficou claro? São conceitos básicos, tá? Que eu queria trazer nessa primeira, lembrando que as nossas classes únicas, nós vamos estar falando sobre discipulado, dessa responsabilidade que nós temos, né? Então, nós tivemos aqui essa breve introdução sobre discipulado, a responsabilidade, fazer e ser discípulo. O cristianismo, irmãos, eu quero novamente tocar nesse ponto. O cristianismo não é para aqueles que querem caminhar sozinhos. Não é para aqueles que querem caminhar sozinhos, ou que já se acham autossuficientes, que não precisam de ninguém, que já sabe tudo, né? Eu fui, os irmãos sabem, eu sou pastor, mas eu tenho pessoas que me discipulam. Estou debaixo do discipulado. O Humberto é presbítero, pronto, agora ele não precisa mais ser discipulado, né, Humberto? Não é isso, irmãos. A gente precisa, a gente é e faz o tempo todo, até a volta de Cristo Jesus, o tempo todo. Então não é para aqueles que querem caminhar sozinhos, irmãos, que já acham, eu já sei tudo, eu não preciso saber de mais nada, não preciso de ninguém, mas sim seguidores de Cristo, que amam a Deus com todas as suas forças, evidenciado pelo amor ao próximo e com o coração obediente. A gente precisa, irmãos, eu estava orando ontem mesmo, eu falei: Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai, por favor me ajuda, porque ele quer, porque quer se distanciar de Deus o tempo todo. Ele quer porque quer o tempo todo fazer a própria vontade. Eu queria isso, eu queria aquilo, mas eu repreendo em nome de Jesus. Eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo diariamente e cumprir a ordem suprema do Senhor, irmãos, fazer discípulos. Foi para isso que fomos chamados, de você trazer pessoas para perto de você e você caminhar com elas evidenciarem Cristo na sua vida, verem Cristo em você, e você com palavras simples, palavras do Evangelho, influenciando essa pessoa, para que ela também possa estar cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Então queria deixar aqui 3 pontos só para reflexão, para você levar para casa e pensar sobre isso. Quando você vai à igreja, domingo aqui, todos os domingos a gente está aqui na igreja. Quando você vai à igreja aos domingos, só se preocupa com o que pode obter, ou também busca formas de contribuir? Pense um pouquinho sobre isso. Eu tenho um dom de receber, eu tenho um dom de ouvir. Não tem esses dons não, tá, gente? Eu só recebo, eu só ouço, entro no ouvido e sai no outro. Não. De que maneira a gente pode contribuir, né? Durante a semana, no tempo livre, aí é tanta coisa, pastor, mas você deve ter lá algum tempo livre. Você busca oportunidades de edificar outras pessoas. Provavelmente você tenha relacionamento com pessoas fora
do ciclo do corpo de Cristo, lá do seu trabalho, amigos da faculdade, amigos da escola, amigos do futebol. O Ivan faz parte de um grupo de futebol lá quando ele ainda jogava bola, né, Ivan? Lá em Braslândia, e volta e meia o Ivan está lá, ó, tome Cristo aí, Evangelho, no grupo. Então você provavelmente tem relacionamento aí e você de alguma maneira, e buscando direção de Deus para influenciar essas pessoas, evangelizá-las, e aqueles que já são salvos em Cristo, trazê-las para próximo de você, para você discipulá-las em Cristo. E você planeja estratégias para evangelizar e discipular outras pessoas. Isso está na sua agenda? Seja sincero aí com você mesmo. Está na sua agenda ganhar vidas, pregar o Evangelho, discipular? Lá no meu trabalho, de alguma maneira, aproveitar lá o intervalo e chama lá os crentes que tem lá, porque nesses lugares você tem que ter uma influência, e chama, vamos orar aqui pelos que ainda não são salvos, e como é que você está, e tal, e olha, a Bíblia fala sobre isso daqui, e sobre isso, e vai instruindo, e vai discipulando, e vai apontando o caminho, vai direcionando. Queria deixar essa simples pontos aí para nossa reflexão. Vamos orar? Alguém mais? Se não oremos, pastor Elias? Agora sim, né, pastor Elias? Agora eu vi mesmo. Amém. Uma ilustração, né? Um monte de crente obeso, né, pastor Elias? Obeso, só comendo, né? Igual ali, comemos 5 pães ali no café da manhã ali, 37 pães de queijo, e agora, como é que faz, né? Com geleia de goiaba. Eita Deus, o povo da Betel gosta de comer, que só o sangue. Gente, Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pense um pouquinho se você tem. Eu sei que não é uma palavra inspirada só a palavra de Deus, as Escrituras, mas está aí, né? Se não trabalharmos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele, né? Então, de que maneira a gente pode pensar um pouquinho sobre isso? Vamos orar? Eu quero te agradecer por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui na tua casa. Tivemos a oportunidade de passarmos um tempo juntos aqui em oração, e te louvamos porque o Senhor ouve as nossas orações. Tivemos um momento especial ali da Santa Ceia, de podermos partilhar do pão e do cálice, e lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. O Senhor é a nossa Páscoa, Tu és o Cordeiro Pascal, e te bendizemos por tão grande salvação que Tu nos concedeste através da Tua morte na cruz do Calvário, e também para sermos fortalecidos nessa esperança de que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Estaremos eternamente contigo nas bodas do Cordeiro, Pai. Oh Deus, que possamos nos consolar uns aos outros com essas palavras, e que a Tua palavra não volte vazia a respeito da responsabilidade do discipulado. Somos discípulos, cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, como discípulos de Cristo, temos a responsabilidade de também discipular outras pessoas, fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e ensinando.
Então que possamos levar a sério e de alguma forma possamos cumprir esta ordem de fazer discípulos, Pai. Então nós entregamos esse momento a Ti, ser conosco no restante deste dia e que à noite possamos estar aqui juntos para cultuarmos o Teu santo nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz, até mais tarde, se Deus assim permitir, às 18h30, tá bom?